A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 17, nos versículos de 1 a 13. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Eu não sei como tá na tua Bíblia, mas a palavra bordão também é traduzida, também é conhecida como bastão, vara ou cajado. O que importa para nós? Sim, importa para nós sabermos que era um instrumento muito comum naquela época, que era usado para auxílio, amparo, proteção, defesa e também como algo que identificava a pessoa. Então, com esse contexto, né, tu pode entender o capítulo. O bordão, ou o bastão, ou a vara, ou o cajado, simbolizava algo do dia a dia. Cada um tinha o seu. Pensa num lugar íngreme, num lugar cheio de buraco, cheio de pedra, com animais, né? Seja cobra ou seja um animal selvagem. Então, era muito comum as pessoas usarem este bordão, este bastão, esta vara para se apoiar, poder subir, poder verificar se havia buracos, depressões, valas no terreno. Também era uma forma de se defender, né? A gente até vê pessoas de idade que muitas vezes pegam a bengala e dão uma cacetada no neto, num cachorro, sei lá. É muito comum os idosos terem, né, um instrumento e fazem assim, quando não gostam de alguma coisa, enfim. E claro, não é para machucar, não é uma agressão, é uma coisa que é cultural. Não sei vocês, mas aqui, nós no Rio Grande do Sul, sim, as pessoas de idade costumam usar. Mas, naquela época, quem mais usava isso eram os pastores. E esses bordões, né, esses bastões, essas varas, esses cajados, muitas vezes tinham um gancho, tinha uma curvatura, tinha uma parte assim que tu poderia até puxar, no caso das ovelhas, né? Ou pendurá-lo. E a Bíblia tem muitas passagens que falam. Eu acho que a mais conhecida é o Salmo 23, né? Que fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, esta é a ideia de que a pessoa teria um instrumento que lhe protegeria, lhe livraria de algum mal. Aqui, nós estamos vendo que esses bordões iriam representar cada uma das tribos de Israel. Fale aos filhos de Israel que receba deles bordões, ou bastões, ou varas, cajados. O que está escrito na tua Bíblia? O que tem aí na tua tradução? São todos esses que eu citei ou tem um outro termo, né? Tu pode colocar nos comentários. Um pela casa de cada pai de todos os seus chefes. Então, como eu disse, cada um desses bordões, desses bastões, iria identificar cada uma das tribos. E o chefe, os seus chefes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Então ia ficar bem
identificado de qual tribo pertenceria àquele bordão. 3. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Ponha esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então vamos por partes. O próprio Deus, o Senhor, falou com Moisés. E ele disse que era para levar esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho. Porque nós sabemos que Deus falava do propiciatório, da arca, entre os querubins, né? Então, a arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. A arca representava exatamente isso, a presença de Deus. Era daquele lugar, do Santo dos Santos, do lugar santíssimo, que Deus falava. E ele diz, onde eu me encontro com vocês. E isso já é uma reflexão, já é uma lição. Tu tem o lugar que tu te encontra com Deus? Tu tem o teu lugar secreto? Entra no teu quarto e fala com teu pai? Tu tem um tempo e um lugar a sós com Deus? Onde tu te encontra com Deus? Nós precisamos ter este lugar e nós precisamos ter este tempo. E aí vem um detalhe, se tu tá acompanhando, né, o capítulo de ontem, tudo que aconteceu, se tu não assistiu, por favor, assiste, né? A revolta de Corá, Datã e Abirão. É uma sequência, porque Deus tá dizendo assim, ó, assim eu farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então Deus está tomando a iniciativa de resolver de uma vez por todas essas murmurações. Farei cessar. Que eu farei cessar. O Senhor é que vai fazer as murmurações cessar. E sim, a murmuração é a ausência do Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós oramos, nós adoramos, nós louvamos, nós não murmuramos. O Espírito Santo enche o nosso coração de gratidão, de louvor e adoração. Então, quanto mais na presença de Deus, quanto mais tu te encontrar com Deus, quanto mais tu receber de Deus, menos tu vai murmurar. E cada vez tu vai ser cheio. Como que tu te enche do Espírito Santo? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, com ações de graças. A murmuração nada tem de espiritual. Não, a murmuração é algo natural e algo pecaminoso. Este povo morreu no deserto por causa das murmurações. E o capítulo anterior, o capítulo 16, nos mostra o que a murmuração fez. E aí Deus está dizendo, eu vou fazer as murmurações cessarem contra vocês. Contra quem? Contra Moisés e contra Arão. A congregação murmurava contra Moisés e contra Arão. Mas guardem esta informação aqui, vamos deixar esta expressão contra vocês aqui no 5, porque depois, no 10, vai ter um adendo, vai ter um complemento. 6. Então Moisés falou aos filhos de Israel e todos os seus chefes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais. 12 bordões, e entre eles estava o bordão de Arão.
Por quê? Porque bordão representava cada tribo. E Arão era da tribo de Levi. E como a porção dos levitas era o Senhor, o nome de Arão foi escrito no bordão de Levi. Moisés pôs estes bordões diante do Senhor na tenda do testemunho. Então, 12 bordões, representando as 12 tribos, os 12 chefes. Mas a de Levi representava Arão, ou Arão estava na tribo de Levi. 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Eu lembro quando eu era criança, né, as ilustrações, os desenhos sobre o bordão que tinha florescido. Então, era um pedaço de madeira, mas pela decisão, autoridade, poder de Deus, ele floresceu. Ele teve vida. Ele viveu de novo. Nós sabemos que uma madeira desconectada da terra, do solo, sem raízes, sem água, há muito tempo, só um milagre para ela brotar, né? Para ela nascer de novo. Tu tá entendendo a simbologia? Então, Arão representava a casa de Levi, ou a casa de Levi estava sendo representada por Arão. E foi este bordão que floresceu. Broto, flores e amêndoas. O que simboliza tudo isso? Vida. Deus é o doador da vida. Jesus disse: essas pedras, se eles não clamarem, as pedras vão clamar. Digam para eles não falar, digam para eles se calarem. E Jesus disse: se eles se calarem, as pedras vão clamar. E aí tu pensa, esse Deus é o Deus que faz uma madeira brotar, que faz uma madeira dar flores, que faz uma madeira dar amêndoas. É o Deus que doa a vida, que fez a jumenta de Balaão falar, que fez o sol parar. São tantos exemplos, tantos milagres. Abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Mandou aquelas pragas todas no Egito. E mandou maná, as codornizes. São tantos, né? Prodígios, maravilhas e sinais do nosso Deus. Mas a maior de todas é a vida. O maior milagre é a vida. E aqui a vida brotou. A vida floresceu. Houve um milagre, houve uma ação de Deus, uma intervenção divina. Houve uma renovação, houve uma confirmação pela parte de Deus. É Arão. O meu escolhido é Arão. O sacerdote é Arão. O sumo sacerdote, que pode uma vez por ano entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo, é Arão. Quem eu escolhi foi Arão. Então, tudo isso era uma confirmação para cessar a murmuração, que era o motivo do capítulo 16. Querer que os levitas fossem sacerdotes. E nós sabemos que os sacerdotes eram levitas, mas nem todos os levitas eram sacerdotes, porque os sacerdotes eram escolhidos, nomeados, eleitos pelo próprio Deus. Era Arão, Eleazar e Tamar, era Arão e seus filhos. Então, havia toda uma simbologia nesse florescimento do bordão. E esses brotos simbolizavam a vida
a renovação, o milagre. Mas as flores e as amêndoas, a pureza e a santidade. Porque acredita-se, né, que essas flores eram brancas. Que isso Deus permitiu que fosse assim, para mostrar que os sacerdotes eram santos, puros, separados, ungidos, consagrados, como as flores da amendoeira. Por isso que deu flores brancas e amêndoas. E foi uma forma categórica de Deus dizer: Arão é o meu escolhido. Os sacerdotes são escolhidos por mim. E assim eu estou confirmando, porque o único bordão que floresceu, que brotou, foi o de Arão. 10. O Senhor eu parei no 9, né? Então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada um pegou o seu bordão. O Senhor disse a Moisés: torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Olha só. Filhos rebeldes era um sinal, era uma memória, um exemplo, algo que precisava ser lembrado, não era para esquecer. Porque o que aconteceu com Datã, com Abirão, com Corá, né? Aquela rebelião, aquela rebeldia não deveria se repetir. Então, toda vez que tu quiser murmurar contra o sacerdote, lembra que todas as tribos estavam diante do Senhor, e a única que teve o seu bordão florescido, o único que brotou, né, foi a de Arão. Assim você acabará as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. Lembra que eu falei que no 5 Deus está dizendo contra vocês. Agora, no 10, ele está dizendo contra mim. Porque quem recebe a murmuração, quem ouve, é o ser humano. Era Moisés e Arão que recebiam aquela murmuração, que escutavam aquela murmuração. Mas, na verdade, quando tu murmura contra teu pai, tua mãe, teu filho, teu patrão, teu chefe, presidente, marido, esposa, eu sempre digo professor, agente de trânsito, sei lá, contra um outro ser humano, tu pensa que tu tá colocando a tua frustração, né? Tu tá reivindicando teus direitos. Não. Tu tá murmurando contra Deus. Porque todas as autoridades, todas as pessoas que estão na nossa vida com uma posição de autoridade, é porque Deus permite, é porque Deus quis. E nós estamos sofrendo ou tendo desafios, nós devemos orar. O que substitui a murmuração é a oração. Não vai resolver nada murmurar, só vai acrescentar mais dores, mais problemas, mais pecado nessa equação. Então Deus está dizendo, ó, assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. Então murmurar contra Deus é igual à morte. E Moisés fez assim, como o Senhor lhe havia ordenado, assim fez. Então os filhos de Israel disseram a Moisés: eis que vamos morrer, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos vamos morrer? Então, eles estavam apavorados, estavam com medo, porque eles tinham visto o que aconteceu com Datã, né? Com Abirão, com Corá, e agora eles viram o poder de Deus, o milagre de Deus, diante do bordão de Arão que floresceu. Então eles estão vendo assim, nós estamos perdidos, estamos todos perdidos. E sim, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de Jesus Cristo, nós precisamos do perdão.
Jesus veio porque nós estávamos perdidos. Ele disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, eles têm essa consciência de que estão perdidos porque eles estão com medo de morrer. Mas nós sabemos que a separação de Deus é a morte eterna. E só quem pode nos aproximar de Deus é o Senhor Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus é o doador da vida. Deus é que pode nos dar vida eterna. Ele pode apagar os nossos pecados, nos livrar da morte eterna, fazer com que a nossa vida floresça, fazer com que aquilo que estava morto ressuscite, que haja vida, que brote, que haja renovação, que haja um milagre, que nós possamos, nascer de novo, todos os dias na presença de Deus, todos os dias buscando a face de Deus.